O ex-presidente Jair Bolsonaro deve participar logo mais de uma manifestação de apoiadores aqui na Avenida Paulista. A principal pauta é a anistia aos presos nos atos de 8 de janeiro. Quem está acompanhando essa movimentação agora cedo é o repórter Fabrício Knight, que já segue aqui ao vivo conosco. Muita gente por aí já, Fabrício? Bastante gente chegando, viu, Soraya? A manifestação está marcada para as 2 da tarde, mas a movimentação começa a aumentar aqui na Avenida Paulista. Muita gente chegando pelo metrô, principalmente ali da Estação Brigadeiro, na linha 2 verde do metrô aqui da capital, porque o ponto principal dessa manifestação vai ser exatamente aqui onde nós estamos, em frente à rua Peixoto Gomide, esse trio elétrico que foi colocado aqui, ali ao fundo a gente vê justamente ali ao lado do MASP, entre o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, e o Parque Trianon. Esse será o ponto onde o ex-presidente Jair Bolsonaro deve discursar aos seus apoiadores por volta de 2 da tarde, horário que está previsto então para começar essa manifestação. Além de Bolsonaro, pelo menos 116 parlamentares estarão aqui nessa manifestação, pelo menos colocaram o nome na lista daqueles que comparecerão aqui na Avenida Paulista. Estamos falando de governadores, deputados federais, estaduais, vereadores, muita gente ligada, muita gente próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente consegue ver já a movimentação aumentando, muita gente com camisetas verde e amarela, bandeiras do Brasil, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos e muitos cartazes, muitas faixas pedindo a anistia, exatamente como você falou, Soraya, para aquelas pessoas que foram presas nos atos de 8 de janeiro de 2023. Nesse momento, o presidente Jair Bolsonaro participa de um ato, uma espécie de esquenta à manifestação, sendo realizado lá no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo paulista, ao lado do governador Tarcísio de Freitas. Ele está lá com alguns apoiadores, eles fazem lá uma pequena reunião, aquele chamado Petit Comitê, e aí depois eles vêm aqui para a Avenida Paulista. O que a gente tem percebido por aqui, Soraya, é o seguinte: muita gente também trazendo batons ou réplicas de batom, uma espécie de letreiros com batons, uma mensagem, digamos assim, a Débora Rodrigues dos Santos, que pichou uma estátua ali da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal nos atos de 8 de janeiro, e ela... Um dos motivos pelo qual ela foi presa, claro, foi justamente essa degradação do patrimônio público através dessa pichação com um batom. Ela foi liberada recentemente da prisão no último dia 29 de março, foi libertada, voltou para casa aqui no interior de São Paulo e está já então libertada. Mas muita gente trazendo aqui batom em homenagem a ela, em apoio, digamos assim, falando de para trazer essa pauta da anistia, melhor dizendo. A gente tem um momento muito, um dia aqui bastante nublado em São Paulo, então o tempo tá bom, o pessoal tá vindo agasalhado aqui, mas sem muito sol também, sem previsão de chuva nesse primeiro momento, o que ajuda a trazer bastante gente aqui para a Avenida Paulista. Então, como a gente falou, manifestação prevista para as 2 da tarde. Isso tudo acontece logo após o Datafolha de divulgar uma pesquisa afirmando que 67% da população brasileira acredita que Jair Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura para a presidência da República em 2026. Ele está inelegível, mas mantém a candidatura, pelo menos esse é o discurso oficial do ex-presidente, que pretende voltar ao Palácio do Planalto ano que vem e que já promoveu uma manifestação em apoio à anistia no mês passado, lá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A movimentação não foi tão grande quanto se esperava, mas o discurso dos apoiadores, a fala oficial dessa ala bolsonarista é de que a grande manifestação, o grande protesto será aqui hoje na Avenida Paulista. A gente vai acompanhar toda essa movimentação a partir das 2 da tarde, então está marcado aqui o protesto, Soraya, uma movimentação muito intensa que está inclusive com uma grande participação da Polícia Militar. A gente vê o efetivo aumentando cada vez mais com viaturas, soldados em diversas áreas aqui da avenida para fazer a segurança. Vai ter aquele controle de entrada e saída nas ruas que cruzam aqui a avenida para que seja feita revista em bolsas, garantir que todo mundo venha em paz e possa estar aqui se manifestando em segurança. Soraya.
Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. A gente segue, sim, de fato, acompanhando essa manifestação aqui na Avenida Paulista. Vamos conversar com os nossos comentaristas, mais uma rodada aqui de análises, começando pelo Acácio Miranda. Qual o impacto político dessa manifestação, principalmente em relação ao PL da anistia, né? O presidente da Câmara, Hugo Motta, vem sendo pressionado já há várias semanas, né, para colocar esse assunto e essa temática em pauta, e eu queria também uma análise a respeito dos dados divulgados pelo Fabrício, nova pesquisa Datafolha, indicando então que 67% dos entrevistados dizem que Bolsonaro deveria abrir mão da candidatura. Será que isso vai acontecer, Acácio? Eu acho que isso vai acontecer muito mais por força das circunstâncias do que por vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda se diz candidato exatamente para que ele mantenha a liderança, para que ele mantenha o protagonismo das discussões relacionadas às eleições de 2026 e não perca o controle da direita em relação ao processo eleitoral de 2026. Até porque é importante nós ressaltarmos: Bolsonaro quer enfrentar Lula em 2026 e Lula quer enfrentar Bolsonaro em 2026. Essa polarização, ela é essencial para os dois lados. Se surge um candidato de direita, de uma direita soft ou de uma direita limpinha, nome que o próprio Bolsonaro e Lula dão a uma direita mais pé no chão, esse candidato dessa direita soft pode acabar engolindo os dois no processo eleitoral de 2026. Por isso essa preocupação e por isso os dados nos mostram essa tendência no próprio eleitorado de direita. No que diz respeito ao projeto da anistia, é uma forma que o ex-presidente encontrou de se manter protagonista disso tudo, porque ele abraça aqueles que foram condenados no dia 8 de janeiro. O projeto prevê, inclusive, uma alteração à lei da ficha limpa para que aqueles que não sejam condenados criminalmente possam ser candidatos, então ele eventualmente seria, inclusive, beneficiado por isso. Então, há todos esses ingredientes misturados num mesmo tacho e são eles que mantêm a chama do ex-presidente acesa. O Acácio toca num ponto bastante importante, que é a questão das emoções que tem afetado a política ultimamente. Veja, nós estamos aqui noticiando uma manifestação que pretende reunir milhares de pessoas em favor do ex-presidente, em favor da anistia. Aquela moça, Débora, que acabou ficando muito famosa por conta de ter ficado presa aí por quase 2 anos, ou um pouco mais de 2 anos, e aí virou um grande símbolo de toda essa situação. E eu acho que a gente perde um pouco a racionalidade quando se trata de eleições, se trata de política e dessas candidaturas. Se aparece um candidato, como coloca o Acácio, que de alguma forma demonstre mais razoabilidade, mais pé no chão, uma preocupação mais consciente com relação a questões que não só envolvem os próprios interesses políticos, mas apresentando soluções para uma sociedade mais justa, para uma sociedade que vai evoluir, ele pode aparecer como um grande problema para ambos os candidatos, para Lula e para Bolsonaro. Então, veja o momento em que a gente se encontra, um precisando do outro para poder sobreviver num cenário político, e a sensação do eleitor é exatamente de que ele não quer. Eu acho que se essa pesquisa tivesse perguntado também com relação à reeleição do presidente Lula, a maioria das pessoas ia dizer que não gostaria que ele se candidatasse. Porque as pessoas, colocadas as emoções para fora, estão cansadas dessa discussão, estão cansadas dessa polarização e querem ver o Brasil caminhar não de um lado para o outro, mas para frente. Agora são 10h48. Repita. 10h48.